Olá, queridos irmãos, graça e paz. Estamos dando início ao culto vespertino desse domingo, dia 24 de maio. Eu convido a você que, neste momento, mesmo aí no conforto do seu lar, você esteja totalmente reverente, acompanhando, cultuando, não simplesmente assistindo, mas cultuando ao nosso Deus, porque Ele é digno de toda a honra e glória. Vamos iniciar com uma oração. Curva a sua fronte, feche teus olhos. Pai de amor e de imensa bondade, mais uma vez estamos, ó Deus, diante de Ti para cultuá-lo e para adorá-lo. Por isso, ó Deus, nós rogamos-Te que o Senhor venha aspergir do Teu sangue precioso sobre nós, anulando toda falta, Deus, toda transgressão. Que o Senhor perdoe todos os nossos pecados, purifique os nossos corações e aceite, Senhor, o nosso culto. Que o nosso culto, ó Deus, seja como um perfume suave que sobe até o Teu trono da graça. Senhor da glória, que o Senhor nos conduza neste culto, a fim de que todos os atos, ó Deus, deste momento sejam unicamente para a glória do Teu nome. Portanto, abençoe as orações, os louvores, a leitura pública das Escrituras. Abençoe a ministração da Tua palavra pregada, ó Deus, nos conduza em tudo, repreenda o mal e dá-nos, ó Deus, a Tua bênção. Que enquanto nós estivermos, ó Deus, neste culto, o Senhor, pela Tua imensa graça, poder e misericórdia, manifeste a Tua glória sobre nós. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. 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 Deus seja louvado. Vamos seguir com adoração em louvores ao nosso Deus. Graça e paz, queridos irmãos. Vamos louvar o Senhor, todo ser que vive, louve o nome do Senhor, Teu santo nome.
Livra-me, Senhor, dos maus, protege-me dos violentos, que no coração tramam planos perversos e estão sempre provocando guerra. Afiam a língua como a da serpente, veneno de víbora está em seus lábios. Protege-me, Senhor, das mãos dos ímpios, protege-me dos violentos, que pretendem fazer-me tropeçar. Homens arrogantes preparam armadilhas contra mim, perversos estenderam as suas redes. No meu caminho armaram ciladas contra mim. Eu declaro ao Senhor: Tu és o meu Deus. Ouve, Senhor, a minha súplica. Ó soberano Senhor, meu Salvador poderoso, Tu me proteges a cabeça no dia da batalha. Não atendas os desejos dos ímpios, Senhor. Não permitas que os planos deles tenham sucesso, para que não se orgulhem. Recaia sobre a cabeça dos que me cercam a maldade que os seus lábios proferiram. Caiam brasas sobre eles, e sejam lançados ao fogo, em covas das quais jamais possam sair. Que os difamadores não se estabeleçam na terra, e a desgraça persiga os violentos até a morte. Sei que o Senhor defenderá a causa do necessitado, e fará justiça aos pobres. Com certeza, os justos darão graças ao teu nome, e os homens íntegros viverão na tua presença. Vamos orar. Pai bendito, eterno Deus, exaltado seja o teu nome, pois só tu és digno. Obrigada, meu Pai, pela tua palavra que lemos nesta hora. Obrigada, Deus, porque o nosso coração pode se reverenciar diante do Senhor, ó Pai, diante da tua grandeza, diante, Deus, daquilo que o Senhor fala aos nossos corações. E nós pedimos, ó Deus, que o Senhor nos encha de temor, ó Pai, para que possamos nos apresentar de maneira digna na tua presença. Pai amado, santifica a nossa vida, Pai, perdoe os nossos pecados e torna-nos, ó Deus, cada dia, Pai, mais parecidos com teu Filho Jesus Cristo. Ó Pai querido, nós te agradecemos, ó Deus, pelo cuidado que o Senhor tem conosco, o teu povo. Ó Pai querido, cada filho seu, a maneira como o Senhor nos trata, Deus, nos defendendo dos nossos inimigos, nos livrando, Senhor Deus, nas nossas situações mais difíceis nesta vida, meu Pai. Ó Deus querido, como o salmista disse, nós somos, ó Deus, necessitados, ó Deus. Necessitamos da tua graça, da tua intervenção, do teu socorro, da tua salvação. Nós somos pobres e necessitados, mas o Senhor cuida de nós. Pai querido, nós colocamos diante do Senhor a nossa confiança e todo o nosso coração. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Ao erguermos as mãos, Ao
toda a nossa adoração, em espírito e em verdade. Cantemos. Te adoro.
Ele lembra aquela passagem da mulher samaritana, quando Jesus diz que o Pai procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Então, é um hino belíssimo, muito bom de ser cantado. Sempre nós vamos estar cantando este louvor. Alguns desaparecem, né? Mas outros permanecem. Pois bem, irmãos, nós desejamos dar continuidade na mensagem que trata de Hebreus capítulo 12. Nós pregamos no domingo passado Hebreus 12, de 1 ao versículo 13, e hoje então nós vamos pregar Hebreus 12 a partir do versículo 14, fechando o capítulo. O título da mensagem é Cuidado, não rejeitem aquele que fala, e o subtítulo: Recomendações aceitáveis a Deus que desviam a sua rejeição. E o texto base é Hebreus 12, versículos 14 a 29, a NVI dá o título de Advertência contra a rejeição de Deus. Eu convido os irmãos então a abrirem aí as suas Bíblias e acompanharem. Nós teremos também a projeção aí para facilitar os irmãos. A minha versão diz o seguinte: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Que não haja nenhum imoral ou profano, como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Vocês não chegaram ao monte que se podia tocar e que estava em chamas, nem as trevas, a escuridão, nem a tempestade, ao soar da trombeta e ao som de palavras tais, que os ouvintes rogaram que nada mais lhes fosse dito, pois não podiam suportar o que lhes estava sendo ordenado. Até o animal, se tocar no monte, deve ser apedrejado. O espetáculo era tão terrível que até Moisés disse: estou apavorado e tremo. Mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Cuidado, não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, se nós desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor.
Aleluia, glória a Deus. Que o Senhor Deus nos abençoe com a sua palavra. Vamos orar, meus queridos, curva a sua fronte. Pai de amor e de imensa bondade, graças nós te damos pela bênção de ler esse texto tão precioso. Ó Senhor da glória, nós suplicamos-te, mais uma vez, tenha misericórdia de nós, tenha compaixão de nós. Suplicamos-te, ó Deus, que o teu Espírito venha nos iluminar, a fim de que nós possamos entender a tua palavra, entender a tua mensagem. Portanto, ó Deus, abra o nosso entendimento. Ó Deus, tenha misericórdia de nós, que nós possamos então, ó Deus, crescermos na graça, no teu conhecimento e sermos cristãos melhores, para a glória do teu nome. Oramos ainda para que tu repreendas o mal e dá-nos a tua paz. Em nome de Jesus oramos agradecidos. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Temos aqui diante de nós esse precioso texto que separei um versículo, que uma frase do versículo: cuidado, não rejeitem aquele que fala. E esse subtítulo: recomendações aceitáveis a Deus que desviam a sua rejeição. A rejeição é desprezo. Então esse texto ele vai nos direcionar que o Senhor rejeita a todos que o rejeitam, e dá alguns exemplos aqui que nós veremos adiante. Esse tema, a rejeição de Deus, nos remete a um dos itens da salvação, que é a santificação. Quando nós estudamos a doutrina da salvação, nós estudamos a ordem que ela opera, não é? Aquela palavrinha ordem salutis, que em latim vai nos mostrar qual é a ordem da salvação. Então nós já aprendemos que a salvação ela não começa simplesmente na conversão, que é mediante o arrependimento e fé, mas a ordem da salvação ela se inicia antes da fundação do mundo, através do conhecimento de Deus, da predestinação de Deus, da eleição de Deus. Depois nós temos a revelação, depois nós temos aí a proclamação, e aí sim nós temos o arrependimento e fé, que é a conversão, e depois da conversão nós temos regeneração, uns colocam antes ou depois a justificação e a santificação, que é a etapa que antecede a glorificação dos crentes. Então aqui fala sobre santificação, e essa é a fala do autor desconhecido, autor sagrado, que escreve para lembrar os crentes da superioridade da pessoa de Jesus, a superioridade do sacerdócio de Jesus, a superioridade do princípio da fé, a superioridade da prática da fé. Escreve para encorajá-los a arrumarem a maturidade cristã. Então nós percebemos aqui esse item que tem tudo a ver com a igreja contemporânea, a questão da rejeição de Deus. A bem da verdade, irmãos, é que o mundo rejeita Deus. Isso não é de admirar-se, né? Nós sabemos, e a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. Há muitos governantes que desprezam a Deus. Aliás, acabam por ocupar o lugar de Deus. Não poucos. A sociedade e a comunidade, de forma geral, rejeita Deus, não considera Deus. Esse modismo, esse tempo, os valores, os princípios sociais da nossa atualidade desprezam Deus. E isso que traz sucesso dentro do princípio de valor do mundo. Agora, o que é mais terrível e que nos causa mais aborrecimento é que a igreja rejeita Deus. A igreja contemporânea, ela tem adulterado a essência do evangelho para poder atrair pessoas. Assim como não só a igreja rejeita Deus,
não poucos líderes que também rejeitam a Deus. Então nós percebemos que o evangelho mais palatável, o evangelho mais atraente é aquele que não fala realmente sobre a essência do evangelho. Essa é a realidade da igreja atual. Portanto, nós temos aqui diante de nós esse subtítulo que traz como proposta do sermão, que são as recomendações que Deus aceita a fim de que a sua rejeição seja impedida e que Ele nos ame completamente. Mas, lamentavelmente, mediante a rejeição do homem, do homem a Deus, Deus tem rejeitado o homem, conforme nós aprendemos nesse texto. Alguém prega, não poucos pregam, que Deus é amor, que Deus é Pai, pregam que Deus é bonzinho, Deus é sumo bom, jamais Ele seria capaz de preterir alguém. Mas quando nós estamos diante da palavra de Deus, nós vamos perceber que Deus rejeitou Lúcifer, que quis ocupar o lugar de Deus. E essa síndrome de orgulho, a síndrome de Lúcifer, ela continua não apenas no mundo, mas lamentavelmente no seio da igreja, no âmbito religioso. Deus rejeitou Adão, que estava no Éden, ali um local de prazeres, mas desobedeceu a Deus e o expulsou ali do jardim. Deus rejeitou a adoração de Caim, porque faltou o verdadeiro sentimento de adoração. Deus rejeitou a sociedade dos tempos de Noé e, portanto, trouxe um dilúvio por causa da perversão. Deus rejeitou Esaú e escolheu Jacó mesmo antes que ele nascesse. Deus rejeitou Saul. Alguém pergunta, será que alguém pode perder a unção? Saul perdeu a unção e de rei porque desprezou as ordens de Deus. Deus rejeitou a Israel, enfim. Deus continua rejeitando a todos que os desprezam, que desobedecem, que não reconhecem como Deus, que não consideram como Senhor soberano sobre todas as coisas. Então é muito comum a pessoa se abriga na doutrina da perseverança e diz, não, eu já sou salvo, eu já levantei a mão para Jesus, já aceitei Jesus como Senhor e Salvador, já desci as águas, eu tenho garantia da salvação, e vive como quer. Mas não é bem assim. Pode ser que o se afastar de Deus, o desprezo a Deus, pode implicar no fato de que essa pessoa nunca realmente foi convertida pelo Senhor. Vamos então ao texto. O texto começa dizendo: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Nós temos aqui uma ordem expressiva nesse verbo esforçar, e mais uma vez temos o imperativo e o mandamento em duas direções: se esforçar para viver em paz com todos e se esforçar para serem santos. Nisso aqui resume a santidade, como temos dito e sempre fazemos referência a Hebreus 12:14, que é a comunhão vertical e a comunhão horizontal. Esse ato de estar em paz com todos e se manter santo, isto é, separado da presença de Deus, não é algo fácil. Certamente nós precisamos, sim, de todo o esforço, e pessoalmente, humanamente, nós nos frustraríamos se não for pelo poder do Espírito Santo de Deus. Ele continua no versículo 15 dizendo que ninguém se exclua da graça de Deus. Essa exclusão da graça de Deus, penso que não diz respeito aqui nesse texto exatamente à salvação dentro do contexto da igreja cristã, mas a exclusão das bênçãos de Deus. E ele vai dizer dois motivos. O autor sagrado vai falar o problema da raiz de amargura que causa perturbação e contamina as pessoas.
e também vai dizer da imoralidade e de profanar as coisas de Deus. E nessa segunda fala, ele dá o exemplo de Esaú, que os irmãos conhecem muito bem, registrado ali em Gênesis 25, versículos 30 a 34, quando ele estava com muita fome. Então ele pediu um pouco da sopa de lentilhas para o seu irmão, e o seu irmão falou da troca do direito de primogenitura, e ele disse: eu estou com muita fome, eu estou pensando nesse negócio de primogenitura. E aí então ele desprezou as coisas de Deus. O direito da primogenitura conferia a liderança, a autoridade sobre o lar, a função principal da casa, a linhagem, a riqueza, o dobro da herança, o status. E dentro das questões do Senhor Deus, significava que dessa raiz nasceria o Messias. E ele desprezou as questões de Deus. Então não se exclua da graça de Deus com um sentimento amargo, com falta de perdão, falta de perdoar, falta de se humilhar, de reconhecer o erro. A amargura pode ser consequência de inveja, fruto de inveja. E nós percebemos aqui que nós devemos buscar a paz com o Senhor e nos mantermos santos. Logo em seguida, no versículo 18, é ressaltada entre o que a lei oferecia e o que o cristão possui em Cristo. Versículo 18, ele começa o texto dizendo: vocês chegaram, referindo-se ao Monte Sinai. Quando ele diz vocês chegaram ao monte, vocês não chegaram, ele começa dizendo vocês não chegaram, se referindo ao Monte Sinai, dizendo que o monte não poderia ser tocado. Aquele monte estava em chamas, em trevas, quando Deus reuniu o seu povo, escuridão, tempestade, houve um soar da trombeta, as palavras de Deus quase ensurdecedor, mas eles estavam sofrendo, pediram para que Moisés falasse, se dirigisse a eles, senão eles morreriam. E aqui até Moisés ficou aterrorizado com o espetáculo que era tão terrível, ficou apavorado e trêmulo, esse texto vai dizer. No entanto, a segunda parte do texto, no versículo 22, ele diz: mas vocês chegaram. Então primeiro ele diz: vocês não chegaram, e depois: mas vocês chegaram, se referindo aqui então agora ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade de Deus, a igreja dos primogênitos. Vocês chegaram a Deus, ao juiz de todas as coisas, a Jesus mediador, ao sangue aspergido. E vejam então que nesse texto ele vai falar do privilégio que aquela igreja tinha, porque se achegaram diante de Deus e foram recebidos por Deus. Diante dessa comparação, o versículo 25 vai dizer: cuidado, não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. É possível que o autor de Hebreus tinha a ideia de que alguns judeus queriam unir o cristianismo à prática judaizante, ou mesmo se afastar e voltar ao judaísmo, não entendendo que a graça seria suficiente. Então aqui a orientação é que eles não deveriam rejeitar o que fala. Ele faz a comparação do barulho, do som ensurdecedor com a palavra de Deus, os ensinos de Deus. Ninguém pode recusar a ouvir a Deus. E no versículo 26 ele também faz outra comparação, dizendo que naquele tempo abalou a terra, e agora a palavra de Deus vai abalar o céu. É uma citação de Ageu 2,6, quando ele vai dizer: farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Ele vai concluir o sermão mostrando o texto, dizendo que tudo vai ser removido, exceto aquilo que não pode ser abalado. E com isso ele está dizendo das pessoas que estão firmadas na rocha, e a gente percebe isso por inferência.
e no versículo 28 ele sugere 3 posturas diante desse reino inabalável que os crentes estão recebendo. Sejam agradecidos, adoremos a Deus e com reverência e temor. Então aqui estão a postura de gratidão, postura de adoração, postura de temor. E ele conclui: nosso Deus é fogo consumidor, fazendo citação de Deuteronômio 4, 24, dizendo naquele contexto: cuidado para não esquecer a lei de Deus, porque Deus é fogo consumidor. Pois bem, irmãos, nós chegamos aqui então diante da proposta que é apresentar à luz desse texto 5 recomendações que desviam a rejeição de Deus, que impedem a rejeição de Deus. E a rejeição de Deus, ela é uma verdade. E antes mesmo de falar sobre essa rejeição, nós precisamos lembrar que a rejeição de Deus não é simplesmente: ah, Deus, não quero mais nada contigo. Ah, Deus, eu sinto muito, olha, eu já cansei de te pedir, o Senhor não me atende. Mas é uma rejeição não verbal. Sim, porque quando você rejeita a igreja de Deus, você rejeita Deus. Quando você rejeita a palavra de Deus, você rejeita Deus. Quando você rejeita os filhos de Deus, isto é, a noiva, você rejeita Deus. Quando você rejeita todos os valores e todos os princípios acerca de Deus, você rejeita o próprio Deus. Quando você rejeita a fidelidade a Deus, você está assim rejeitando Deus. Então existe sim uma rejeição não verbal por parte da igreja contemporânea. E então nós veremos aqui nessas 5 recomendações que o texto nos apresenta. E aqui nós apresentamos essas 5 recomendações em 5 verbos fortes que podemos encontrar objetivo ou subjetivamente no texto, que são esforçar, consagrar, dignificar, diligenciar e reverenciar. Então vamos lá, primeira lição, acompanhe comigo: esforçar-se para viver em paz com todos e para serem santos. Então aqui é manter-se atento a uma vida santa. Como nós falamos sobre perseverança no culto anterior de Hebreus, no capítulo 12, versículos de 1 a 13, nós deixamos bem claro que esse tipo de esforço, essa perseverança, não é para a salvação, mas é para a santificação. Isso significa que na santificação nós nos esforçamos, fazendo o possível para nos manter separados do mundo. É bem verdade que somente o esforço humano não seria capaz de nos mantermos separados para a glória de Deus, mas esse esforço, ele é necessário, e esse esforço inclui na santidade uma comunhão humana e também uma comunhão espiritual, uma comunhão com Deus. Isso diz respeito aos relacionamentos e nos remete ao resumo do decálogo que diz: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Não é fácil nós amarmos e aceitarmos as pessoas. Nós somos difíceis, temos diferentes personalidades, temperamentos, mas nós precisamos preservar essa paz que é dada por Deus, a fim de nós nos mantermos separados para a honra e glória do Senhor. Então, essa primeira lição é esforçar-se para viver em paz com todos e para serem santos. Isso é, manter-se atento a uma vida santa. É responsabilidade minha e sua, é uma responsabilidade nossa. A segunda orientação, a segunda recomendação, e o segundo verbo aqui é consagrar-se. Consagrar-se ao Senhor e ser diligentemente aos propósitos de Deus. Então, aqui é manter-se atento aos propósitos de Deus. Esse texto mostra o exemplo de Esaú. Mostra claramente como Esaú ele trocou as bênçãos espirituais, os propósitos de Deus,
por uma refeição, pelo seu desejo temporal, humano, desejo físico, necessidade física. Mas consagrar-se ao Senhor não só separar-se para o seu serviço, mas é entender qual é o propósito que Ele tem na sua vida, individualmente. Isto é, perceber os propósitos de Deus. Esaú não tinha ideia de como seria importante esta linhagem. Ele não tinha ideia de como seria importante esse direito de primogenitura, as bênçãos espirituais. E em via de regra é exatamente isso que acontece com o cristão nos dias de hoje. Ele fica atento às questões humanas e terrenas, não vive sobre perspectivas eternas, pensa no aqui e no agora, tentando ter, fazer e até ser, por que não, mas de maneira humana. Mas essa verdade vai nos mostrar que essa atitude de Esaú foi uma atitude imoral, foi uma atitude profana, e nós acabamos por profanar as coisas de Deus quando não damos o devido valor a Deus, à sua palavra, aos seus ensinos, aos seus serviços, aos seus propósitos. Então, essa lição nos ensina a nos separar para Deus, consagrar-se ao Senhor e ser diligente aos propósitos de Deus. A terceira lição e o terceiro verbo: dignificar-se ao chamado de Deus que nos conduz em sua presença. Aqui é manter-se atento ao chamado de Deus. Então, nós temos 3 verbos até agora: esforçar-se, consagrar-se e aqui é dignificar-se. Nós temos vários textos no Novo Testamento e temos no Antigo Testamento também, quando a palavra de Deus vai nos ensinar que nós devemos ser dignos da nossa vocação, da vocação cristã, dignos dos cidadãos do reino, frutos dignos que glorifiquem a Deus. E essa dignidade é algo que nós devemos procurar. Nós devemos procurar a vivermos de maneira digna ao chamado de Deus. Nós temos aprendido em vários textos que Deus nos chama para a santificação e também para o mandato social, que é para as boas obras. Então, dignificar-se ao chamado de Deus, isso vai nos conduzir à sua presença e vai nos manter diante dele. Haja vista que o que nos separa de Deus é o pecado, o que nos separa de Deus é a transgressão. Isso rompe a nossa comunhão com Deus. Mas quando nós buscamos ser dignos ao chamado, a essa eleição, então Deus, Ele se mantém na nossa presença, nós nos mantemos em sua presença, e Ele está sempre pronto então a tratar conosco, a nos santificar e a nos fortalecer. Portanto, aqui é manter-se atento ao chamado de Deus. A quarta lição, o quarto verbo: diligenciar-se em ouvir a voz do Senhor, mesmo que nos incomode, né? Essa diligência em ouvir a voz de Deus é a aplicação que eu faço daquela voz que apavorava aquele povo, a voz de Deus, aquela voz pesada, como voz do trovão. E aqui então nós aplicamos a questão da obediência, manter-se atento à voz de Deus, isso é a palavra de Deus. E aqui nós temos então a frase que dita o título da mensagem: cuidado, não rejeitem aquele que fala. E é isso que tem acontecido muitas vezes, a rejeição a Deus, que é a rejeição à sua palavra. Muitos se recusam a ouvir o que Deus quer falar, porque a voz de Deus, a mensagem de Deus, a pregação de Deus incomoda, nos tira da zona de conforto. Ela é chata, ela estraga prazer, mas é isso que vai nos dar vida, isso que vai restaurar o nosso coração, a nossa alma, isso que vai transformar a nossa história. Então nós temos que ser diligentes em ouvir a voz de Deus
mesmo que isso nos incomode, porque na verdade a palavra de Deus, ela continua abalando, ela abala o nosso coração, ela abala nossas estruturas, ela vem impactar a nossa alma. Por isso é muito mais fácil muitos movimentos chamados igrejas trazer uma mensagem em que não vai mexer com a sua alma, que não vai causar nenhum desconforto, muito pelo contrário. Você vai lá e vai ouvir mensagens que não provêm de Deus e vai sentir então com o seu ego massageado. Mas não é isso. Ser diligente em ouvir a voz do Senhor é ter a coragem de entender o que Deus quer para a sua vida, mesmo que incomode. E a quinta lição e o quinto verbo: reverenciar-se em adoração e temor a Deus, porque Ele é digno. Aqui é manter-se atento em temor a Deus. E fundamento essa leitura, essa aplicação no texto que é curto, por isso vou ler, que diz: portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. E agora aqui a questão é o temor a Deus, é a reverência a Deus. Nós aprendemos isso no lar, em casa, com os nossos pais, obedecendo-lhes, enfim, fazendo o que eles nos pedem, nos mandam. Então nós aprendemos esse temor aos pais, e quando nós ingressamos na vida cristã, quando nós temos consciência disso, nós percebemos a autoridade do nosso Deus, que é fogo consumidor, que é o Deus Todo-Poderoso. E assim como nós enfatizamos tanto a disciplina na semana passada, nós enfatizamos aqui o seu senhorio, a sua autoridade, a sua soberania. Nós precisamos ter o temor a Deus. As pessoas hoje, elas não respeitam as autoridades instituídas por Deus. E se não respeitam as autoridades instituídas por Deus, que são os pais, médicos, que são as autoridades governamentais, quanto mais deverão ter o temor a Deus, ao próprio Deus. Então, o nosso temor a Deus, ele se evidencia numa vida de sujeição, em que a Bíblia vai nos ensinar, nos sujeitarmos uns aos outros, inclusive. Portanto, nós precisamos ter a devida reverência a Deus, ter a devida adoração a Deus. E eu sempre compartilhei isso com os irmãos, que enquanto estudava numa faculdade coreana, estudava questões, assuntos teológicos mesmo, e nós aprendemos que os orientais têm uma forma de se postar diante de Deus, que nós ocidentais nos espantamos, ficamos perplexos. Tal é a reverência de estar na presença de Deus em culto, em oração, a reverência, a postura deles diante do Senhor. É isso que é o princípio de valor na própria cultura. Houve então a transposição para o Deus, o Senhor de todas as coisas, que fez os céus e a terra. Nós precisamos ter o devido temor a Deus, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor, de toda a majestade. Portanto, então, nós concluímos esta mensagem dizendo que nesses verbos apresentados e nessas recomendações, elas vão desviar a rejeição de Deus. Manter-se atento a uma vida santa, manter-se atento aos propósitos de Deus, manter-se atento ao chamado de Deus, manter-se atento à voz de Deus e manter-se atento em temor a Deus. Nosso culto a Deus deve ser contínuo. A nossa adoração deve ser em espírito e em verdade. Nós devemos ter o devido temor ao nosso Deus. Nós não podemos viver de qualquer maneira. Nós não podemos fazer o que bem entendermos da nossa vida. A nossa vida é dele.
Ele é o nosso Senhor, dono e proprietário. Ele é o nosso único e exclusivo Salvador. Ele é Senhor da nossa história. Por isso, nós precisamos refletir sobre qual é o tipo de vida que temos dispensado a Deus, qual é o tipo de sentimento que temos dispensado a Deus. Cubra a sua fronte, fecha teus olhos, vamos orar ao nosso Pai. Querido Senhor, glorioso Deus, graças nós te damos pela Tua palavra ministrada aos nossos corações. Toda honra e toda glória e todo louvor a Ti pertence, porque só o Senhor é digno. Obrigado, Deus, por esse texto que nos ensina, ó Deus, a termos a devida reverência ao Senhor, a permanecermos na Tua presença, a discernir quais são os propósitos que o Senhor tem para a nossa vida, a perseguir, ó Deus, a comunhão com as pessoas, no que depender de nós, mas sobretudo, ó Deus, ter uma vida santa e perseguir, ó Deus, a comunhão contigo. Pai, tenha compaixão de nós, que muitas vezes, ó Deus, em atos impensados, ó Deus, nós acabamos por rejeitar, ó Deus, o Teu senhorio, a Tua santidade, a Tua pessoa, faltamos com o devido temor. Nesta hora nós queremos pedir perdão ao Senhor, e que essas verdades desse texto tão precioso, ela tome de conta do nosso coração, e nos conduza a uma vida em sujeição ao Senhor. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, que Deus nos abençoe. Nós vamos seguir adorando ao nosso Deus com mais um louvor, e nesta oportunidade você poderá adorá-lo com o seu dízimo, com a sua oferta, e como sempre a gente tem colocado aí na tela o seu vídeo, os dados da conta para que você devolva o seu dízimo. Façamos com toda a reverência. Senhor, eis-me aqui, venha transformar o meu ser, para que possamos ser cada vez mais semelhantes a Cristo, junto a Ti, no poder do Teu amor. Transformar
de adoração. Na sua fronte, feche teus olhos, recebam a bênção. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com a família central, sejam com cada vida que está participando deste culto, em qualquer tempo, em cada família representada, e sejam também com o povo de Deus espalhado na terra, hoje e eternamente. Amém. Amém. Glória a Deus. Que você tenha uma excelente semana. Que Deus o abençoe. Que seja uma semana de vitória, de vitórias. Eu quero agradecer ao grupo aqui que nos acompanhou. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Aquele lá, meu filho, com um penteado diferente. A Deus toda honra e glória. Tudo é perfeito, né? Que vocês tenham muitas vitórias essa semana. Vamos nos esforçar para mudar as mensagens diárias para a nossa devocional. Tá bom? Forte abraço. Deus